Bom, pessoal, nos vídeos anteriores nós vimos dois subfluxos, o subfluxo de incluir e o subfluxo de alterar ou editar. E agora nós vamos ver o subfluxo de remoção e o de consulta de alguma entidade, certo? Correto? Bom, então mais uma vez, a gente não vai usar necessariamente esse modelo descrito no slide, apesar de vocês poderem usar, correto? Mas a gente vai ver o modelo que segue mais ou menos esses passos, mas sem necessidade de colocar os tópicos descritos aqui. O que é importante lembrar que quando executamos um subfluxo de remoção de alguma entidade, né, é importante lembrar que a remoção muitas vezes requer a execução de algum tipo de regra de negócio ou validação para que ela seja executada, certo? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de validação ou de regra de negócio que deve ser executado, correto? E um segundo ponto importante também é que a remoção ela nunca deve remover de fato o registro do banco de dados. Então, normalmente uma solução para a remoção é criar uma coluna para informar esse tipo de registro, se ele está ativo ou não, e trabalhar com algum tipo de numeração. Por exemplo, 0 está inativo, 1 está ativo. E aí, quando alguém remover, é só alterar a coluna para 0 ao invés de 1, indicando que o registro foi removido. Mas remover efetivamente do banco de dados não é uma prática usual, correto? Bom, então a gente, como eu disse normalmente, a remoção requer a execução de uma regra de negócio e de uma validação. Então, por exemplo, no caso de uma especificação de um sistema bancário, na qual o cliente pode possuir vários dependentes, e várias contas correntes, poupança ou de aplicação financeira no seu nome. Então, o cliente só poderá ser removido do sistema caso ele não tenha nenhuma dependente associada a ele, em nenhuma poupança ou aplicação ativa. Nesse caso, a exclusão do cliente, caso ele tenha dependente, né, pode gerar, o caso de dependente ser de maior, por exemplo, pode gerar a criação de uma nova conta para esse dependente. Mas antes de você criar um dependente, ou antes de você desvincular a poupança ou fazer a aplicação financeira, você não pode excluir o cliente. E o contrário também é verdadeiro. Se eu for excluir, por exemplo, um dependente, para que eu possa excluir esse dependente é necessário que ele não tenha nenhuma poupança, nenhuma aplicação financeira ativa, ou que ele não tenha nenhum débito com o banco. Se ele tiver algum tipo de débito com o banco, não vai poder ser possível a exclusão da sua conta, certo? Então eu vou dar um exemplo clássico, né? Se o paciente ele tem uma consulta agendada, por exemplo, você não pode excluir ele, a não ser que antes seja cancelada a consulta ou que haja um remanejamento dela para uma outra data mais próxima. E depois eu excluo o paciente depois dele ser consultado, certo? Esse é um outro exemplo. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre os subfluxos de consulta. O subfluxo de consulta é um subfluxo importante porque ele normalmente pode dar acesso a outros subfluxos, como o de alteração ou de remoção da entidade, certo? Via de regra, o subfluxo de consulta depende da existência de algum filtro de consulta. Então, normalmente existe uma lista de filtros que vai ser disponibilizado para o usuário, para ele poder escolher o que ele vai querer filtrar. Uma vez que ele escolher um filtro, o sistema deve exibir uma lista de atributos pertencentes, a uma determinada entidade, e essa lista de atributos deve estar necessariamente ordenada por algum atributo dessa entidade, certo? Então vamos a um exemplo. Se eu faço consulta de alguma entidade, a entidade usuário do sistema, normalmente eu preciso selecionar o filtro que eu vou usar, né, que eu quero listar. Por exemplo, vou fazer a busca pelo nome do usuário. Então eu posso informar esse nome e a pesquisa deve ser um pouco mais objetiva. Se eu colocar o nome João, o sistema vai listar para mim todas as pessoas que chamam João, ordenadas por perfis e por filiais da minha empresa, como está descrevendo no exemplo. Então, por exemplo, todos os profissionais de um determinado perfil, né, se eu não definir um nome, ele tem que listar para mim os profissionais por ordem alfabética
para aquele determinado perfil que eu defini, ainda agrupados por filiais, já que são os meus filtros, né, de consulta. Então, o que eu quero dizer? Eu tenho várias opções de filtros que podem ser executados, certo? O filtro que eu escolho para fazer a minha consulta vai trazer um resultado diferente para mim, com diferentes combinações de agrupamento e de ordenação desses registros, o que o sistema vai me retornar. Então, normalmente a gente também costuma utilizar essa opção de escolher um atributo fornecido que provém de outro CRUD, né, a opção todos. Por padrão, né, por default, normalmente a opção fica marcada como todos. Bom, e uma vez escolhido quais filtros eu vou executar em uma determinada entidade, o CRUD precisa exibir a maneira de como os dados serão retornados, inclusive especificando questões de ordenação, certo? Então, especificamente, aqui eu disse que os usuários serão listados de maneira categorizada. Isso aqui indica um agrupamento, então eu estou dizendo que vai ser categorizado por perfil. Nesse exemplo aqui que eu estou dando, como será retornado o resultado de uma consulta por perfil, organizado dentro de cada uma das categorias por nome e filial. E aí os nomes serão ordenados em ordem alfabética também. Então perceba que existe um agrupamento por perfil de usuário, tal que ele será exibido primeiro o primeiro digitador, depois o eletricista, e eles estão em ordem alfabética, certo? Então, aqui internamente, dentro do perfil do digitador, eu tenho uma lista de nomes, também ordenados em ordem alfabética, Alberto, Bianca, e aqui dentro eu tenho Breno e o Carlos. E nesse caso específico, o nome do usuário também será um hiperlink para a funcionalidade de visualização do usuário. Ou seja, caso o usuário do sistema clique sobre o nome, ele vai abrir uma visualização desse usuário que eu acabei de pesquisar. Então, nós poderíamos ter outro tipo de agrupamento, por exemplo? Com certeza. Poderíamos, de repente, optar por agrupar por filiais. Então, por exemplo, o resultado dessa consulta poderia trazer todos os perfis de Brasília, né? Agrupados novamente dentro da filial Brasília pelo perfil de usuário e depois por nome. Um exemplo. Bom, enfim, a maneira que você vai ordenar, né? A forma que você vai ordenar, você tem que deixar extremamente especificado. E existem inúmeras formas de você fazer agrupamento de dados e a forma que eles são retornados. O importante é que vocês deixem totalmente especificados todos esses detalhes para que isso não surja alterações do escopo posteriormente durante a implementação de um determinado requisito. Certo? Bom, então dando continuidade, nós estudamos diversos casos de inclusão, consulta, alteração de entidades, certo? Que podem ser necessários realizar dentro de uma validação. Normalmente, é importante que a gente documente quais são os atributos obrigatórios, ou seja, os atributos que devem ser preenchidos, que possuem preenchimento obrigatório, ou os atributos com valores que não são permitidos. Então, nesses casos, é importante que a gente descreva quais as ações o sistema deve tomar. Por exemplo, se você não preencher algum campo de dado obrigatório, o sistema vai dizer para o ator que está solicitando o preenchimento desse campo, desse atributo específico. Em outros casos, o sistema pode pedir algumas regras para validar algum tipo de subfluxo, que a gente já discutiu, certo? Entre as consequências do padrão que estudamos, para a manutenção de um CRUD, está o fato que a gente pode padronizar e documentar de forma padronizada e estruturada as necessidades de diversas regras de negócios de uma determinada entidade. Okay? Então, as validações e regras de negócios são documentadas de maneira estruturada, evitando omissões, destacando a importância dessas validações e os atributos, as informações requeridas em cada operação são documentados, facilitando o entendimento da estrutura do sistema, facilitando posteriormente a modelagem de dados e a prototipação de telas. E entre as consequências está a redução do número de casos de uso do sistema. Através do agrupamento dessas especificações, das operações de manutenção que eu falei lá atrás, que se a gente não fizer isso de forma
de forma de um único caso de uso, a gente está cometendo um erro de decomposição funcional, certo? Então, quando a gente agrupa, a gente facilita a gestão dos requisitos, facilita a estimativa de tamanho e de esforço, entre outras estimativas necessárias, ok? Bom, gente, com isso a gente finaliza a nossa aula de especificação de requisitos e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais.